Com muito prazer que hoje nós vamos entrevistar o professor Ricardo Campos. Ele é professor e assistente na Faculdade de Direito da Universidade de Frankfurt. E o professor Ricardo tem participado ativamente da reflexão sobre o tema das fake news e da discurso de ódio, tanto aqui no Brasil, como também tem acompanhado com muita atenção, muito atentamente, todo o debate alemão e a lei alemã sobre esse tema. E é sobre isso que eu gostaria de iniciar o nosso diálogo, professor. A lei alemã sobre fake news e discurso de ódio tem sido sempre lembrada como um modelo, eventualmente, um modelo a ser seguido pelo Brasil. Eu gostaria que, em primeiro lugar, o senhor esclarecesse quais são as novidades dessa lei e quais, digamos, são as virtualidades positivas ou negativas de o Brasil, digamos, escolher esse modelo para legislar sobre o assunto. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui debatendo com vocês da FGV a questão da liberdade de expressão na internet. E antes de entrar no aspecto da lei alemã, eu acho que é muito importante perceber como foi construída a responsabilidade jurídica dos intermediários na internet. Isso acontece no meio da década de 90, em 96 nos Estados Unidos, ainda antes da popularização, não existia smartphones, não existia nada disso, e existia na seção 230 do Communication Decency Act, ali começou a se estabelecer os parâmetros gerais de responsabilização dessa nova economia que surgia, né? E alguns pilares centrais foram colocados naquele momento ali. Por exemplo, os intermediários Safe Harbor, eles não têm responsabilidade pelo conteúdo. Ali começou-se a cristalizar alguns parâmetros centrais que depois foram difundidos no mundo todo. O nosso Marco Civil, por exemplo, é um reflexo tardio desse desenvolvimento americano. Nosso Marco Civil entra em vigor em 2014. A gente tem um gap gigantesco, mas os pilares centrais da forma em que foi moldado, tem algumas diferenças, obviamente, mas o pilar central foi regido por esse primeiro momento. E houve uma justificação ideológica, aí há uma relação entre a justificação jurídica, a construção jurídica da responsabilidade, que a construção jurídica ela está ligada a um embate entre o setor de telecomunicações, né, que acaba saindo perdendo, e o setor da nova economia, né, que aí começam os novos conceitos, neutralidade da rede, né? Então ali começa a se cristalizar, e a ideia central dessa justificação da formação jurídica é incentivar a inovação. Vamos criar um privilégio para essa nova economia, no sentido de uma responsabilidade jurídica, uma coisa que não tinha até agora, por conta da inovação, vamos fomentar. E a fomentação disso terminou em quê? No monopólio das empresas americanas. E eles conseguiram, de certa forma, influenciar várias legislações ao redor do mundo, né? Hoje muita gente estuda nas universidades americanas, né? E para o contexto brasileiro. Assim foi o primeiro passo da construção da justificação jurídica desse privilégio de responsabilização pela inovação. E houve, ao mesmo tempo, paralelo ali, uma justificação ideológica. O senhor deve lembrar daquela Carta de Direitos Fundamentais da internet, do cyberspace, né? Tipo, como se o direito que a gente tem legislado pelo parlamento democrático não vale para a internet, a gente se autorregula. Né? Houve uma justificação ideológica do don't touch me. Né? A gente é outra coisa, a gente não tem nada a ver com esses parlamentos, com essas regulações. Então, no primeiro momento, foram esses dois pilares, a justificação jurídica e a justificação ideológica. Só que aí a gente adentrou... E essa ideológica trazia também um lado positivo para a liberdade de expressão também, porque, na verdade, esse modelo americano que estava sendo exportado tendia a ser bem mais liberal do que a média dos países que eram afetados por essa
Pro Google, Facebook, etc., Sim, né? eu acho que um dos efeitos positivos talvez seja justamente na liberdade de expressão, mas não mas talvez tenha escondido outros problemas que vão surgir num segundo momento, que eu vou começar a descrever agora. Passou-se um tempo e houve aí, eu acho importante o quê? O surgimento do smartphone, todo mundo começa a comunicar, ninguém manda mensagem, ninguém liga mais, todo mundo usa Facebook, WhatsApp, né, de certa forma de graça. Essa neutralidade da rede fez com que formasse monopólios. As telecomunicações perderam. Hoje em dia, a gente nem usa telefone fixo, isso está claro, a gente usa o WhatsApp. Então a gente vê quem ganhou. E, aí entra uma segunda fase, que é uma segunda fase dos efeitos negativos. Que começou, o primeiro sinal foi naquela Primavera Árabe. Aqueles movimentos que começaram a surgir, eles não tinham uma ligação com o estamento intermediário da sociedade, que é justamente sindicatos, associações. De repente, as pessoas começaram a se organizar através de Facebook, né, desses aplicativos intermediários. E eles conseguiram realmente, pela não mediatização, sem utilizar essa camada intermediária que até então fazia essa mediação, mídia tradicional, associações, sindicatos que organizavam e estruturavam, de certa forma, o impacto da liberdade de expressão, você faz direto. O que eles fizeram? Destruíram os regimes. Alguns autoritários, mas você tinha ainda um pouco de Estado de Direito. Você tinha assegurado liberdade contratual, você tinha, em alguns países, um pouco de direito político e tal. Mas aquela Revolução Árabe, que no começo é muito bem vista, né? Todo mundo fala, agora é a hora da democracia. Primavera Árabe. Primavera Árabe. E hoje o resultado dessa Primavera Árabe, só a Tunísia tem alguns elementos de Estado de Direito reconhecido internacionalmente. O caso fracassado, também por outros fatores, é a Síria. Tem outros contextos ali, mas a gente conseguiu ver que a transformação da forma da comunicação cotidiana afeta a democracia, sim. E existe um segundo período de... E a ditadura também. E a ditadura também, né? E a ditadura também. Você pode derrubar a ditadura, mas você pode pôr algo pior, que é a completa anomalia, né? Você não consegue mais estabelecer um regime de transição ancorado em partidos políticos, né? De repente é isso e... Então aí já ali começou já a se questionar, opa, peraí, tem alguma coisa. E eu acho que um segundo momento forte acontece nas eleições americanas, que há uma interferência russa clara na eleição, isso não sou eu que estou falando. Russos foram condenados em processos jurídicos nos Estados Unidos por isso. Não é uma fake news, isso é um processo judicial. E eles se utilizaram, aí veio o caso da Cambridge Analytica, de uma nova ferramenta, que antes no mundo offline era mais difícil, que é a questão como você atinge pessoas. Então, você tinha lá uma coisa bem simples do Facebook, que é fazer anúncios. Você tem uma cervejaria, quer vender sua cerveja, você consegue determinar quem toma cerveja. Você sabe o perfil. Então, você paga pela propaganda realmente efetiva. Não é mais pôr no outdoor. Você não sabe se minha filha de 1 ano vai estar olhando para o outdoor de cerveja. Não tem efeito, né? Mas um homem de 30 anos tem efeito de cerveja. Né? Mulher mais ou menos, homem bebe mais. Aí você começa a estabelecer idades. A nova economia dos dados, ela dá oportunidade para você atingir direto. E esse é o ponto da Cambridge Analytica. Então, a interferência russa acontece justamente nesse mecanismo do Facebook, que eles conseguiam atingir, se você tiver um perfil com muitos dados, você sabe quem está em dúvida, né? Você sabe quem realmente pode mudar de opinião. Dirige as suas estratégias de comunicação muito focadamente e eficientemente. Né? Isso, e você pode ver agora que depois da popularização da economia de dados, publicitário, que teve um papel central nas eleições, praticamente era o publicitário que mandava, ele meio que, essa figura do publicitário sentando com o presidente, né? Isso meio que, né? Então, ali na eleição americana, também foi um segundo momento. E aí eu já entro para a Alemanha, para o contexto alemão, porque
o contexto, a Alemanha tem uma especificidade que o Brasil não tem. O sistema político tende a antecipar problemas. O caso, por exemplo, de Hiroshima, né? Acontece um problema numa térmica movida a energia nuclear. Fukushima, desculpa. É o cansaço do dia já. Fukushima, acontece um problema e de repente a Alemanha fala, vamos mudar toda a nossa matriz energética. Energiewende, chama em alemão. Mas por quê? Não atingiu eles. Eles têm padrões muito bons. Então o sistema político alemão tem essa sensibilidade de se antecipar, talvez pela experiência histórica, o que a gente não tem. Acontece problema conosco e mesmo assim a gente não faz nada. Corre atrás. A gente traz prejuízo. Vamos remendar os cacos, mas nunca, né, com uma posição... Então a Alemanha se enquadra como uma resposta a esse segundo momento. É um momento de reflexão sobre esses problemas que estavam acontecendo pela transformação da comunicação cotidiana. E na Alemanha a Alemanha também seguiu esse momento, primeiro, de deixar a tecnologia tomar frente, dando um privilégio, chama Haftprivilegierung, uma forma de responsabilização civil privilegiada, segue o mesmo parâmetro que os Estados Unidos estabeleceu, o Brasil, de certa forma. Só que ao longo desse período, até a lei entra em vigor em 2018, os 5 últimos anos, você já via nos tribunais civis já surgindo aqueles casos, né, de hate speech. E na Alemanha tem uma legislação diferente da americana, né, que não é permissiva com questões ligadas ao nazismo, artigo 130 do Código Penal, 143 ou 141, que também normatiza isso. Então, eles têm um contexto diferente, então esses problemas começaram a surgir. E a jurisprudência civil já começou a experimentar, recolher certos tipos de experiência, falando, não é, eles têm um pouco de responsabilidade, sim. E a lei alemã é o golpe mais forte, que também se enquadra nesse último golpe, vamos pôr golpe, que não é golpe, essa transformação da responsabilização, que agora o Parlamento Europeu muda o regime da proteção intelectual. Esse também é uma consequência disso. Mas a consequência que atinge a nossa conversa é a Lei de Regulação de Hate Speech, de 2018, e ela tem uma estrutura... E fake news, né? Os dois assuntos. Eu diria mais hate speech por conta da tradição alemã. E é interessante, por exemplo, há 2 semanas atrás, o Facebook excluiu uma rede. O Facebook, propriamente dito, conseguiu desarticular uma rede de desinformação que atingia, antes da eleição do Parlamento Europeu, 30 milhões de pessoas. Então é considerável, né? Então também tem isso nos Estados Unidos, na Europa eles se antecipam mais do que aqui. Aqui deixa meio que as coisas acontecerem. Então a lei alemã, ela é resposta a esse cenário de crise, um pouco de experimentação, que já começou a acumular um pouco de experiência, né? E o pilar central dela, que talvez problemático, eu acho muito problemático, é que ela externaliza para o Facebook próprio excluir determinadas ofensas. Ela estabelece os parâmetros de ofensa. Ela devolve para o Facebook fazer o controle, né? E esse era um receio que havia de que isso geraria um efeito silenciador, porque o Facebook não teria incentivos para correr o risco de ser severamente sancionado pela autoridade alemã. Né? Isso, e a sanção é altíssima por não exclusão, e eles misturam essa exclusão automática com um sistema aí que é o mais interessante, que é um sistema meio que um sistema de compliance, de em determinado tempo, acho que é 2 meses, emitir relatórios de como foram formadas as pessoas, como está sendo excluído, o que está sendo excluído, né, para estabelecer um mecanismo de transparência. E aconteceu que o Facebook investiu muito na Alemanha, é o país que o Facebook gastou mais dinheiro. No início, a lei alemã ela foi praticamente aniquilada,
todo mundo falou, não, essa lei não para em pé. Porque também tem as plataformas digitais têm muito dinheiro, aí compra parecer, jornalista, né, entra direto. E o efeito interior, até um professor alemão, que eu sou muito ligado, o Karl-Heinz Ladeur, era advogado da Google, fez o recurso constitucional e no último dia a Google decidiu, não, por questões de imagem pública a gente não vai entrar com recurso constitucional. Porque no final o Google percebeu também que quem era atingido era o Facebook, não era ele. Né? Aquela lei não era para ele, né? Ou atingia muito pouco. E agora, aquele início ali, que praticamente veio uma névoa em cima da lei, que vai ser julgado inconstitucional, restrição, liberdade de expressão. Agora não. Foi uma calmaria, tá tudo muito bem. E como é que está a prática da interpretação? Como que você avalia o resultado? Isso aí foi uma perda para a liberdade de expressão ou não? Ou não dá para saber? Já existem estudos? Existe já os relatórios, mas os primeiros estudos acadêmicos sobre o impacto da lei está surgindo agora. Mas me parece, e aí talvez seja uma opinião pessoal, que mesmo o Facebook excluindo esse tanto de posts e tal, talvez as democracias liberais modernas elas realmente têm uma dependência grande desse estamento intermediário. Então, quer dizer, está se excluindo muito, mas não mudou nada. Sei. Porque a manifestação de opinião e a construção da opinião pública, ela está mais ligada a um debate estruturado e não algo que você fica xingando os outros, né? E talvez a plataforma digital ela seja algo mais que incentive a polarização e menos uma formação, um consenso. Democracia é consenso, é ceder. Eu entendo bem a sua avaliação ainda preliminar, com todas as precauções, etc., é que aquele receio todo que havia no primeiro momento, de que isso poderia ser um perigoso movimento no sentido da limitação da liberdade de expressão, acabou não se confirmando. Acabou. Na prática, o sistema continua funcionando como antes da lei. Normalmente. Seja no que tange a fake news, seja no que tange fake news speech. É menos, mas mais no hate speech, que é um caso alemão. Certo. E, professor, uma última pergunta. Quanto dessa experiência e do modelo alemão, o senhor, que é um especialista também no direito brasileiro, entende que é útil para a nossa experimentação, ainda que de corrida atrás do prejuízo? Quanto você acha que o que temos a aprender com isso, na verdade? O que se tira de positivo, seja em termos de modelo ou da experiência, para se fazer ou não fazer quando se discute o mesmo tema aqui no Brasil? Eu acho o Brasil tem uma das democracias, as maiores democracias do mundo, né? A gente tem uma democracia recente, mas apesar disso estruturada. E é muito importante o Brasil se inserir numa experiência global que eu descrevi aqui, da transformação da responsabilidade dos intermediários. Debater isso, não existe debate sobre isso. Né? Qual que é a posição do Brasil? Né? Um ponto importante é se perguntar se essas campanhas de desinformação em massa, em escala industrial, se isso é abrangido pela liberdade de expressão. Sim. Eu vou dar um exemplo. Existe um estudo do Fabrício Benevenuto, que é um professor da UFMG, que dá entrevista para o The New York Times, para os maiores jornais do Brasil e do mundo, porque ele tem um sistema, e ele me deu acesso ao sistema dele, que ele colocou um robô dentro do WhatsApp, dentro de vários grupos públicos, e lá ele consegue recolher, através do algoritmo que ele criou, o que está circulando naquele dia demais. Sim. E ali é muito interessante. Vai ter uma pauta de julgamento no Supremo. O que acontece? Antes tem uma campanha que circula, as mesmas mensagens estão circuladas. E, por exemplo, os meus tios ou as minhas tias do grupo da família, não são eles que fazem aquilo. Sim. Né? Existe um aumento de atividade, entendeu? Na esfera pública, direcionando. Sim. Então, seria interessante não entrar pela via da exclusão de conteúdo contra a tradição alemã. Sim. Mas a esfera pública e o Estado tem interesse,
principalmente quando a desinformação é em escala industrial, não é tão espontânea assim, né? Principalmente a pesquisa do Fabrício mostra isso, um julgamento no Supremo, no Congresso, mesma coisa. Ou um tema que está controverso, educação, corte na educação, mesma coisa. A sua ideia seria de acompanhar e fazer uma espécie de estratégia de fact-checking para responder a isso? Eu acho que tem que dar um passo além do fact-checking, né? Porque, por exemplo, quem compartilha no WhatsApp não está interessado em saber se é certo ou não, se está atacando nesse clima de polarização, se está atacando isso, eu sou a favor e vou compartilhar, né? E entender também que houve uma migração da comunicação pública para esses aplicativos. Houve uma concessão estatal implícita ou não intencional para essas empresas. Sim. Né? Eles estruturam toda a comunicação pública diária. Pega o WhatsApp, a gente tem a nossa família, a gente tem contatos pessoais, a gente tem contatos de trabalho, a nossa vida é estruturada ali, a gente se informa por ali. Então, aí eu acho que o ponto central é achar um mecanismo que não fira a liberdade de expressão, Sim. com exclusão, nada disso, mas estabelecer certas responsabilidades para os intermediários. Por exemplo, o Fabrício mostra que há um aumento de atividade. Vamos olhar onde que está aumentando. Eles têm esses dados. Sim. Não precisa do conteúdo. Eles têm o nome dos grupos, por exemplo. E o que fazer com essa informação? Com essa informação, a gente não quer... O ponto central não é informação. Você vai ver, por exemplo, qual o número? O número está publicando 200 mil por dia. Sim. Entendeu? Aonde que ele está? Tem que criar uma estrutura de compliance dessas empresas para elas emitirem relatórios, certo, mostrando quais as contas que tem algo volumoso. E olhar, por exemplo, se for comercial, não tem problema. Agora, se estiver interferindo na formação da opinião pública, será que não valeria a pena para ver um mandado de busca e apreensão nas empresas, que são 5 ou 6 empresas que fazem disparo em massa? Quem está pagando por isso? Certo. Quem está... E a gente tem no Código Penal vários problemas penais jurídicos. A gente não está falando aqui em restrição de conteúdo direto, do abuso do poder desses meios tecnológicos. Dos meios tecnológicos. E principalmente, que podem gerar algum tipo de manipulação. Isso, principalmente deles se retirarem. Não é esse momento mais de falar, não tem nada a ver com isso. Agora está na hora de criar estruturas de transparência para que a gente continue com uma democracia plural, com um debate estruturado. Vai surgir campanhas de difamação? Vão surgir, mas não pode ser em escala industrial. Tá certo. Isso não é saudável. Tá certo. Professor Ricardo, foi um imenso prazer conversar com você. Eu agradeço em nome da Plataforma de Direito, Liberdade de Expressão e Democracia. O tema não poderia ser mais oportuno, porque diz tudo a respeito da liberdade de expressão, até de plataforma e de democracia também. Foi um imenso prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite.